A gente começa o Band News em alta frequência de hoje falando justamente sobre os dados divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. O ouvinte da rádio tem acompanhado, o PIB brasileiro cresceu 1,2% no primeiro trimestre de 2021 em relação ao trimestre anterior. Por setor, a agropecuária foi aquele que mais cresceu entre janeiro e março de 2021, um incremento de 5,2% em relação ao mesmo período de 2020, desempenho que a gente vem acompanhando já há muito tempo aqui no Brasil do agronegócio. A indústria teve um crescimento de 3% no mesmo comparativo, já o setor de serviços apresentou uma queda de 0,8%. A gente vai falar bastante agora sobre a agropecuária. Em 12 meses, cresceu 2,3%. Tenho o prazer de conversar agora com a assessora técnica de política agrícola da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Fernanda Schwantz, boa tarde para você, tudo bem? Como é que estão as coisas? Boa tarde, André. Obrigada pela oportunidade da gente falar desse resultado da agropecuária. Esse crescimento do PIB, a gente já tem ouvido diversos especialistas de 1,2%, ficou um pouquinho acima da expectativa, a média estava entre 0,9% e 1%, mais otimistas em 1,1%, então o PIB, no geral, superou as expectativas. Eu queria que você falasse do resultado com relação à agropecuária. A agropecuária cresceu 5,7% em relação ao quarto trimestre do ano passado, né? E 5,2% em relação ao primeiro trimestre de 2020. E é um resultado bastante positivo quando a gente considera a série histórica de crescimento do primeiro trimestre do ano. E o primeiro trimestre é quando a gente tem a maior parte da colheita da safra de grãos e de várias atividades. Então, realmente é o trimestre em que a agropecuária apresenta o maior crescimento, e esse ano isso aconteceu também em função dos preços das commodities que estão altos, de soja e milho, e também da pecuária de corte. Então o resultado foi bem positivo nesse primeiro trimestre, mas a gente tem algumas preocupações para o crescimento ao longo do ano. E já pode, por favor, falar quais são essas preocupações em relação ao crescimento da agropecuária ao longo de 2021? Ao longo de 2021, a CNA está trabalhando com uma estimativa de crescimento de 2,3%, frente a 2% que a agropecuária cresceu em 2020, e isso porque, principalmente em função da safra de milho, de milho segunda safra, que a primeira expectativa era que a gente produzisse 82 milhões de toneladas, e agora a gente já vê diversas consultorias trabalhando com estimativas abaixo de 70 milhões de toneladas. Então, isso com certeza vai impactar no PIB ao longo do ano e deixa o setor bastante preocupado em relação aos impactos que essa quebra de safra do milho segunda safra pode trazer, tanto em termos de abastecimento do próprio cereal, como no impacto no valor bruto de produção e PIB do setor. Entre as atividades, né, você acabou de falar sobre o milho, a soja também teve um papel muito importante nesses números colhidos no primeiro trimestre. Por outro lado, a pecuária e pesca apresentaram um fraco desempenho. Qual a expectativa da CNA para daqui por diante nesse ano de 2021? Realmente a produção de soja, a gente, apesar de ter havido um atraso no plantio, é uma atividade que contribui bastante para esse desempenho. E a gente prevê um aumento de 8,5% na produção em relação ao que foi na safra passada. E já para as atividades de pesca e pecuária de corte, que a aquicultura, na verdade, foi uma atividade que sofreu bastante com a pandemia, né? E o setor de carnes também teve uma mudança na dinâmica nesse ano. São duas atividades que têm os custos de produção mais elevados nesse ano, em função dos preços mais elevados dos principais componentes da ração, que é o milho e a soja. E, além disso, a expectativa de menor produção do milho segunda safra provavelmente pressionará ainda mais esse custo, impactando nas atividades pecuárias. Fernanda, para a gente finalizar, o que significa o atraso do Brasil com relação ao combate à pandemia? Qual o reflexo nesses números, na expectativa também para o segundo semestre desse ano? O ideal seria que a gente estivesse avançando mais na vacinação. Isso tem impacto sobre a atividade econômica, sobre a possibilidade das pessoas saírem de casa, voltar a consumir em restaurantes,
em food service. Então, realmente, se a gente tivesse mais avançado em relação ao controle da pandemia, com certeza a dinâmica relacionada a esses setores que dependem muito de bares e restaurantes estaria melhor, né? E à medida que a gente for avançando agora na vacinação, a expectativa é que as pessoas voltem a consumir fora de casa, coisa que foi bastante reduzido em função da pandemia. Fernanda Schwantes, assessora técnica de política agrícola da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Foi mais uma vez um prazer conversar contigo aqui na Band News FM. Até uma próxima e boa sorte. Obrigada, André. A CNA está à disposição.